Acho que pode passar para o próximo slide. Próximo slide é simplesmente a redação atual, né, que traz... A gente fala muito de isenção, tecnicamente é uma hipótese de não incidência, né? Então, é não incidência de imposto de renda, né, sobre lucros e dividendos, a partir de 1996. Então, a lei, a 9249, é de 95, o artigo 10, é esse artigo 10 que sofrerá alteração neste particular, né? Se isso for aprovado e voltar a ser tributado a distribuição de lucros e dividendos. Podemos ir para o próximo slide. O projeto de lei que tramita, né, no Congresso Nacional é esse projeto que está na tela, né, 2337 de 2021. Vejam que está claro ali, né, é um projeto de iniciativa do presidente da República. Um aspecto importante é que ele faz ali uma segregação e mantém isentos, né, a distribuição para valores, né, de distribuição de dividendos recebidos de microempresas ou empresas de pequeno porte, desde que tenha um limite de até R$20 mil. Então, existe ali uma hipótese de isenção, ou seja, há uma manutenção, preservação dos incentivos, né, para as microempresas, né, e empresas de pequeno porte, né? Então, isso tem que fazer parte, né, Vicente, a partir de agora, até, inclusive, se o valor da faixa, né, se for confirmado o aumento da faixa do limite anual de faturamento para empresas do Simples Nacional, né, essa análise ela tem que fazer parte também daqui para frente, se esse projeto realmente for aprovado, tem que fazer parte aí dos planejamentos tributários, né? Temos que analisar também este ponto, né? No próximo slide, a gente vai trazer também outros aspectos aqui de alteração. Na redação original desse projeto de lei, pretendia-se tributar a alíquota de 20%. Aí na Câmara já reduziram, porque mostraram lá que, por exemplo, né, aplicações financeiras em renda fixa, elas são tributadas a 15%. Então, não fazia, entre aspas, né, sentido você tributar a distribuição de lucros e dividendos em uma alíquota acima de 15%. Né? Se o beneficiário, né, desse lucro distribuído estiver domiciliado em alguma região favorecida ou com regime fiscal privilegiado, a alíquota dobra, né? Então ela vai de 15% para 30%. Né? E traz aqui também uma hipótese, esse terceiro ponto aqui, quando quem vai receber, né, a distribuição dos lucros e dividendos forem pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, esse valor distribuído poderá ser compensado com imposto de renda retido na fonte incidente sobre as suas próprias distribuições. Então ele traz aqui um mecanismo aqui para reduzir essa... né, Eduardo? Isso, exatamente. É uma forma de você mitigar quando a distribuição se dá para a pessoa jurídica, que também é outro ponto importante, né, Vicente, de nós olharmos aí no momento de planejamento mesmo, né, das empresas, estruturações societárias e etc. Né? Eu queria aqui, Vicente, acabou me passando aqui, né, mas você, logo no início da live, você citou o nome do José Luiz Paiva, né, que é de Elias Fausto, né? Eu fiz uma conexão, ele é um cliente do escritório, né, lá dessa região, então eu queria só mandar um abraço para ele, mandar um abraço também, claro, sempre para toda a equipe do Correia Porto aqui, que nos prestigia, né, e nos acompanha, tá? Então, só fazer essa parte aí. E ao final aqui do slide, né, as perguntas que a gente mais recebe, né, Vicente? A gente tem conversado sobre isso. Nós temos um slide aqui. Então, a primeira pergunta, né? A vigência dessa aprovação, né, desse projeto de lei que venha a tributar os lucros e dividendos, ela é imediata? Exemplo, né? Se for aprovado agora em novembro, não deve ser, né? A gente está no momento de transição no país, temos eleições no domingo, né? Como bem lembrou o Vicente, a gente também é impossível esquecer disso, né?
A entrada em vigor, ela é imediata? Não, não é imediata, né? Então nós temos sempre que aguardar o exercício seguinte. Então existem aí dois princípios da anterioridade, né? Que é também conhecido como princípio da não surpresa. É aquele dos 90 dias e tem o princípio, alguns tributos que estão submetidos, né, ao princípio da anterioridade anual. Neste caso, né, esse tributo está sujeito à anterioridade anual. Então, vamos partir aqui de premissas, né, de que essa lei vai ser sim aprovada e seja aprovada em abril do ano que vem. Ela entrará em vigor imediatamente? Não, ela precisará observar o princípio da anterioridade, que deixa claro que essa lei produzirá efeitos apenas a partir do exercício seguinte. Então, sendo aprovada em abril de 2013, publicada, uma lei que volte a tributar aí lucros e dividendos, ela só passará a valer a partir do dia 1º de janeiro, né, de 2024. Então, este é um ponto de dúvida das pessoas. O outro, e a gente já coloca aí a dúvida e a resposta, né? Serão tributados os lucros auferidos após uma eventual nova lei ou os anteriores acumulados também? Aí o entendimento, né? A lei deve talvez esclarecer isso, mas são questões aí mais, né, principiológicas, né, e que estão dentro ali do campo, né, da limitação ao poder de tributar. Então, entendo que os lucros acumulados até então, esses, por ter sido lucros que foram gerados, né, produto, né, de lucro gerado no momento em que a distribuição dos dividendos estava, vamos chamar de isenta do imposto de renda, então esses lucros que são de períodos anteriores, eles não podem ser afetados pela lei que venha a tributar lucros e dividendos. Então, dá uma colaboração, Eduardo, por favor. Lá em 1996, não era nascido ainda, mas eu li sobre esse assunto. Lá em 1996 mudou a tributação na direção oposta ao que nós estamos falando agora. E aí, quando mudou, era assim: se você distribuía lucros anteriores a 96, apurados anteriormente a 96, era uma regra, e apurados posteriormente a 96 era outra regra. Então, a seguir o que o governo já fez no passado, ele deve continuar fazendo a mesma coisa. Então, apurou antes da publicação da lei, é isento. Apurou depois, seria tributado. Né? Isso, esses aí são os pontos, viu, Vicente? Ah, tá, achei que eu estivesse no mudo. Esse daí são os pontos, né, de grande dúvida, né? Quando esses projetos eles voltam a tramitar no Congresso Nacional, que aparece aí nos principais jornais nas noites durante a semana, no dia seguinte, naturalmente, a gente começa a receber contatos de alguns clientes que ficam querendo saber, né, que comportamento eu devo adotar, né? Devo tomar uma providência imediata? Posso aguardar a publicação da lei? E esse passado, como fica, né? E esse passado, né, é muito importante dizer, né, ele está protegido também por um princípio, que é o princípio da irretroatividade. É um princípio que limita o poder de tributar do Estado aqui lato sensu, né, no caso, limita o poder de tributar da União para que ela não alcance fatos anteriores à publicação da lei. Então, eu acho que era isso, Vicente, e creio que tenhamos aí contribuído, né, com todos os espectadores aí neste tema de tributação de lucros e dividendos.